vamos embora, de volta aos trabalhos no CT Carlos Castilho. O Fluminense se reapresentou nesta quinta-feira, lá no CT, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, mas é um Fluminense bem diferente, né? Não é o Fluminense que a gente está acostumado de ver. Vamos falar aqui de todos os jogadores que se reapresentaram, e inclusive com a informação também sobre essas possíveis primeiras rodadas, né, com um time alternativo. Mas eu abro esse vídeo aqui falando sobre Lucas Crispim, jogador que está no Buriram United, da Tailândia, né? É um dos jogadores que, segundo essa matéria, informação lá do GE. Globo, a matéria da Bárbara Mendonça, do Giba Pérez, do Gustavo Garcia, do Marcelo Neves, de que o Fluminense fez um contato para saber a situação do Lucas Crispim, ex-Fortaleza. O meio-campista jogou na equipe cearense no ano de 2021, 22 e 23. Antes disso, tinha passagens de times grandes, né, apagadas por Santos e até mesmo pelo Vasco, há cerca de 10 anos atrás. Não é um grande jogador, apesar de que teve seus momentos. No final desse vídeo aqui, depois que eu falar todas as notícias, eu vou botar um áudio do meu amigo Dudu Damasceno, que ele me mandou no WhatsApp, pra rodar aqui. Eu perguntei, ele falei, cara, Crispim, sabe algo? O que você pode me falar? Ele tem um canal chamado Bora Leão, e, enfim, faz toda a cobertura, torce pro, como dizem eles, torce Fortaleza. E aí eu pedi ele pra mandar um áudio ali falando desses 3 anos de Lucas Crispim. O Lucas Crispim é um meia, tem 30 anos, já fez outras funções, ele é mais meia atacante do que meia defensivo, mas já jogou até de lateral, vocês vão ver depois no áudio do Dudu. Foi um cara muito utilizado pelo Vojvoda, mas tá na Tailândia, né? No reduto brasileiro da Tailândia, o Buriram United. Por que reduto brasileiro? Porque de vez em quando surge um brasileiro lá nesse Buriram. O Digão já passou por lá, agora tem o Lucas Crispim. Quem tá por lá também é o Guilherme Bissoli, não sei quantos vão lembrar, mas que teve um destaque há uns anos atrás, em passagens pelo Atlético Paranaense e depois pelo Avaí, jogando a Série B. Fez bastante, um número bem alto de gols ali em 2022 pelo Avaí, antes já tinha ido bem pelo Atlético Paranaense e tá lá também. Então é um reduto, o Buriram é um time dos grandes, né, lá da liga tailandesa. Enfim, então dá uma desanimada por isso. Confesso que sei pouco sobre o Lucas Crispim e como o GE. Globo colocou dizendo que foi um contato que houve entre o Fluminense e o jogador em busca de informações, contato é contato. Contato é simplesmente para poder demonstrar um interesse. Diz na matéria que o jogador tem contrato com a equipe tailandesa até dezembro desse ano, de 2025. E no meio do ano poderia sair de graça e, inclusive, foi dessa forma que ele saiu do Fortaleza, né? Acabou o contrato, ele assinou lá na Tailândia. Ou seja, se o jogador tem contrato até o final desse ano e o Fluminense quer ele agora, vou te dar um spoiler aqui, tem gente que não gosta de spoiler, né? Vou te dar um spoiler. Lucas Crispim vem pro Fluminense em 2026. Que é assim que o Fluminense, aparentemente que o Fluminense trabalha, né? Enfim, vamos para outra notícia. Lembrando, lá no final volto com áudio sobre o Lucas Crispim, né? Bem, vamos lá. Falei de reapresentação e então vamos de reapresentação. O Fluminense levou hoje para o CT alguns jogadores que vão fazer o início do Campeonato Carioca. O Fluminense, vale lembrar, entrou de férias só no dia 9 de dezembro. O Campeonato Brasileiro acabou no dia 8 de dezembro. E aí, com isso, 30 dias que são regra, né? O Fluminense precisa dar esses 30 dias. Tem time que vai dar férias. Acho que o Atlético Paranaense pensou em fazer isso. Não sei se depois que foi rebaixado se efetivou. Mas tem time que vai dar férias pro elenco 15 dias agora e 15 dias durante o Super Mundial. Só que a gente joga o Super Mundial. Então, né, tem que dar os 30 dias agora. O elenco só volta a treinar, ou melhor, a se reapresentar no dia 8 de junho. Caramba, no dia 8 de junho não. Dia 8 de janeiro. Caraca, era muito tempo, né? No dia 8 de janeiro, vai fazer uma pré-temporada. Ali, considerável, não tem a pressa da Recopa nesse ano, por mais que tenha a primeira fase de Copa do Brasil que, né,
já ali no iniciozinho de fevereiro, né? Tem que tomar cuidado com isso. Mas, enfim. As primeiras rodadas do Campeonato Carioca, os times jogadores se representam no dia 8, a estreia do Carioca tá marcada pro dia 12, o domingo, 7 da noite, uma informação do Vitor Lessa, 7 da noite, lá em Moça Bonita. O Fluminense vai mandar os seus dois, pelo menos os seus dois primeiros jogos, como mandante contra Maricá e contra a equipe a estreia contra o Sampaio Correia. Contra os dois times, vai mandar em Moça Bonita, por conta de reforma do gramado do Maracanã, por uma conta de custo também, né? A gente sabe que são jogos de apelo pequeno, são jogos com equipe alternativa, então você tem dois fatores aí, né? Um problema que pouca gente vai querer ver o time alternativo, então você vai gastar um dinheirão no Maracanã para um público de 15 mil pessoas, não vale tanta pena. E o segundo é uma solução, que é como são jogadores um pouco mais, né, um pouco menos rodados, são jogadores um pouco mais simples, um estádio como Moça Bonita, com uma infraestrutura bem, né, mais precária do que o Maracanã, atende ainda aos jogadores. Vamos lá, a lista de jogadores que se apresentaram, tá? A gente tem aqui a lista informada pelo Fluminense. Deixa eu pegar aqui o nome dos jogadores aqui agora. Os goleiros: Vitor Eudes, Gustavo Ramalho, Gustavo Félix e Luiz Felipe. O Kevin não se reapresentou, né, por exemplo. Aí, só lembrando, tá? O elenco principal se apresenta no dia 8. O elenco alternativo se apresenta no dia 2, né? Se apresentou hoje. E o fato do Vitor Eudes, que ficou com o time até o dia 8, se reapresentar hoje, indica que ele deve ser o goleiro titular nessas primeiras rodadas do Carioca. Zagueiros, a mesma coisa, tá? Manuel, que estava jogando até a última rodada, bem como Ignacio, esse que estava lesionado, então, né, teve os seus 30 dias de férias e deve, né, ganhar a chance agora nesse início de Carioca. E os outros zagueiros, esses são mais jovens, né? Felipe Andrade, Rodrigo, que eu confesso que tenho pouca referência, Davi Schwind, Caio Amaral e Breno. Os laterais: Lucas Justen, né, já uma figurinha carimbada nesses inícios de ano, e o Caio Borges, que é lateral vindo do Sub-17, faz 18 anos esse ano. Caio Borges, lateral direito, seleção, enfim, tem uma expectativa em cima do Caio Borges e a possibilidade, de fato, dele até ganhar essa posição do Justen aí. E dois laterais esquerdos, um que jogou pelo profissional no Brasileiro, na Libertadores, que foi o Esquerdinha, e um que jogou no início do ano passado no Carioca, que é o Rafael Monteiro. Então as laterais estão bem parelhas ali, dois moleques muito novos, Caio Borges e o Esquerdinha, e dois aí já um pouco mais experientes e passados um pouquinho da idade do Sub-20, que é o Justen e o Rafael Monteiro. De meio-campistas e atacantes, tá indo agora numa talagada só. Davi Melo, o filho do Felipe Melo, o Wallace Davi, Thiago, e aí parabéns ao Thiago, tá? Que não é Thiago Neves, Thiago Silva, Thiago Santos, Thiago Jorge, Thiago Maia, Thiago... Ele é Thiago. Não tem outro Thiago, pra que ele vai ser Thiago alguma coisa, né? Enfim, o Vitor Hugo se reapresentou também. Além deles, o Freitas, que tinha uma expectativa considerável sobre ele, né? Acabou não rendendo tanto nem no Sub-23. O Oliver Martins e Isaac e Riquelme, Felipe. São dois destaques do Sub-17 que também estão subindo. Eles dois estão inscritos na Copinha, mas a princípio só vão jogar a Copinha se o Fluminense for avançando as fases. A prioridade vai ser incorporá-los no profissional. De atacantes, quem que se apresentou? O Isaac Martins, que é um outro Isaac. Sim, tem 3 Isaacs, tá? Tem o Isaac e o Isaac Martins. O Isaac Martins, o Isaac, o Luiz Felipe, o Marlon, o Marcão, o Palácios, esses, tirando o Isaac aqui, todos mais desconhecidos. Além desses, também se apresentaram João Neto, Luan Brito, que está de volta do empréstimo lá para o Uruguai, e o Lelê, que também está voltando de lesão. O Luan Brito, que teve na sua passagem pelo Defensor Sporting 6 jogos, jogou 6 vezes, né, pela equipe roxa lá do Defensor, e marcou 3 gols, cara. Foram números realmente bons, mas acho muito estranho, né, que é
O fato de que ele marcou, teve bons números, tudo bem que um desses gols é contra um time semi-amador lá na Copa do Uruguai, ele jogou 2 vezes pela Copa do Uruguai, não foi titular nenhuma vez, mas com números bons, se o cara não é titular com números bons, né, de 6 jogos e 3 gols, enfim, né? Mas tá de volta, vamos ver se vai ter alguma chance agora também o Luan Brito, jogador que até agora não mostrou que veio nem aqui, né, onde teve nenhuma chance, né, praticamente no Fluminense, mas também não mostrou fora. Esses são os jogadores, portanto, que se representaram. Um time muito, né, muito misto aí. O Paulo Baia estaria nessa lista aí também, tá? Também estaria nessa lista. Porém, o que aconteceu? O GE. Globo informou que teve um imprevisto no voo. Fui até apurar para saber o que rolou. O que aconteceu o Paulo Baia estava vindo, né, lá do Pará. Eles vieram, fizeram conexão em Confins, sairiam hoje lá bem cedo de Confins, né, de Minas Gerais, para voar para o Rio de Janeiro, só que o aeroporto ficou fechado praticamente o dia inteiro devido ao mau tempo, e aí eles só conseguiram chegar agora à tarde. Até o GE informou que eles viriam amanhã, mas não. Chegaram agora por volta das 5h30 da tarde no aeroporto no Rio de Janeiro. E amanhã se apresentará o Paulo Baia, que tá chegando, né, porque ele jogou a Série B acabou no final de novembro, e aí ele já teve as férias dele. Então, assim, olhando rapidamente, o Marcão, que vai comandar o time nas 4 primeiras partidas, né, Sampaio Correia, Volta Redonda, Maricá e Portuguesa, Marcão provavelmente, vou montar um time aqui, um esboço, depois eu vou até gravar um vídeo mais específico sobre isso. Provavelmente vai montar um time com o Vitor Eudes, partindo de uma premissa básica ali. Deve ter Vitor Eudes, Justen, Manuel e Ignacio na zaga, ou talvez se ele preservar um pouquinho o Manuel, provavelmente Felipe Andrade e Ignacio na zaga. E na lateral esquerda, eu chutaria que ele vai de esquerdinha, mas o Rafael Monteiro é um pouco mais velho, talvez priorize ali a possibilidade de ver Gabriel Monteiro não, isso aí é outra história. Ver o Rafael Monteiro, já que o esquerdinha ainda tem uma longevidade de base. No meio de campo, eu acho bem provável dele meter o Vitor Hugo, tá? Mas vem o Wallace Davi, talvez pode ser que pinte ou o Davi Melo ou o Freitas, né? Até principalmente o Freitas por uma questão de idade. Mas vou chutar aqui, tentar acertar o time, tá? Vitor Hugo e o Wallace Davi, com Riquelme, Felipe, Isaac e Lelê. Acho que ele vai por aí nesse time. O Marcão gosta muito do João Neto, então pode ser que o João Neto pinte por aí também. Acho que vai mais ou menos com esse time. Não é um time pra gente ter muita expectativa, mas é um time que a gente vai querer ver jogando, né? E esse fato do Marcão treinar as 4 primeiras rodadas, as 4 rodadas iniciais, dá a tônica de que o Fluminense deve estrear o seu time principal na 5ª rodada, né? Ou pelo menos a ideia é colocar os que já estão um pouco mais familiarizados com o retorno físico, aqueles que estão melhor fisicamente, para jogar a partir da 5ª rodada. Lembrando que a 5ª rodada, a data base, né, é no dia 25 de janeiro, contra o Madureira, ou seja, os jogadores teriam cerca de 17 dias, né? Pouco mais de 2 semanas para poder fazer de pré-temporada. Não é o ideal, mas aí se você volta alguns, tipo assim, alguns que já estão melhores, volta contra o Madureira. Os outros voltam um pouco depois. E tem um clássico na 6ª rodada contra o Botafogo, ainda no dia 29 de janeiro. Bem possível que os 2 times ainda não estejam completos. Depois desse jogo contra o Botafogo, aí é loucura, tá? É Boa Vista, mas aí vem Vasco e Flamengo na sequência no início de fevereiro. O Vasco, inclusive, um jogo lá em Brasília. E aí depois fecha contra Nova Iguaçu e Bangu. Vamos voltar pro assunto Lucas Crispim? A gente ouve agora o áudio do Damasceno sobre o Lucas Crispim. Bem, vamos lá. Só para dar um contexto mais uma vez, Dudu Damasceno, que tem o canal Bora Leão e acompanha o Fortaleza com regularidade. Vamos lá, deixa eu botar o áudio aqui para tocar. Cara, assim, ele saiu daqui já sem tanto espaço, né? Ele fez um 2021 absurdo. Ele é um meia, tu deve conhecer um pouco dele. Foi base no Santos, jogou no Vasco e tal. Mas ele veio depois de jogar uma Série B pelo Guarani. E no Fortaleza,
ele jogou de ala esquerdo, apesar dele ser destro, o Vojvoda achou ele de ala esquerdo em 2021, jogava com 3 zagueiros e tal, e talvez ele tenha sido o melhor, pelo menos top 3 jogadores daquele Fortaleza 2021. 2022 ele não conseguiu performar tão bem, teve o Juninho Capixaba, que foi o titular, ano passado da mesma forma, ano passado ele era até utilizado mais como meia, mas assim, de verdade, não acho que tenha nível, não acho, de verdade. Bem, só pra deixar claro aqui um ponto, tá? Eu nem pedi pro Dudu mandar um áudio pra eu botar aqui na live, não. Perguntei só pra ele me mandou no WhatsApp. Assim, a temporada de 2021 do Fortaleza, que ele joga como ala esquerdo, é as voivodices, né? Aquela loucura do Vojvoda, enfim, que faz com que o time do Fortaleza seja o que é, né? É aquele tipo de time maluco que, enfim, ele tem um dedo total ali nesse time do Fortaleza, e foi o time do Fortaleza que terminou na 4ª colocação do campeonato. Em 2022, no ano que ele fala que não foi tão bom, é o ano que o Fortaleza passa o primeiro turno todo na lanterna, muito mal e tal. Então, assim, até agora, eu entendo, depois eu até comentei com ele, falei, cara, ele falou, pô, não acho que tenha nível pro Fluminense 2025, não. Eu falei, mas tá bom, mas qual que é o nível do Fluminense 2025? Ele falou, pô, pelas contratações que já foram anunciadas, não é muito esse perfil atual do Lucas Crispim. Eu até vejo um ponto que é, assim, um operário da bola, né? Não é um craque, não é um jogador que viria com alto salário, não é um medalhão, não é um jogador jovem, não é uma aposta. O Fluminense sabe exatamente o que vai ter com o Lucas Crispim. É o desejo ter o Lucas Crispim? Ainda não sabemos. Fez um contato só. Mas, claro, estamos apurando sobre essa situação para tentar descobrir de fato se o Fluminense tem interesse mesmo no meio-campista de 30 anos que está na Tailândia. Deixa o like aqui embaixo, se inscreve. Até a próxima. Valeu!